O Senhor esteja convosco. Há no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com os seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: "Tu és o Filho de Deus." Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar, vocês que aqui estão, sejam bem-vindos nessa manhã quente. Está bem diferente da última vez que você veio, né, minha filha? Está quente. Só Deus. Só por Deus. Se aqui está quente, eu imagino Belo Horizonte e outras regiões. Mas está muito bonito, portanto, me perdoem, morram de inveja. Vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube Mãe Piedade, por favor, dê o seu like. Estamos na segunda semana do Tempo Comum e permitam-me hoje, com vocês, olhar um pouco atenciosamente para o Evangelho e depois voltarmos à primeira leitura, porque tem uma riqueza tão peculiar que é de constranger. Capítulo 3, do versículos 7 a 12 de Marcos. Jesus já começa a sua atuação e aí as pessoas começam a se jogar até ele. É um clima de histeria, particularmente. É uma coisa sem sentido, até agressiva. Porque Jesus pede os discípulos para colocarem uma barca a fim de que não seja pressionado, nem seja machucado pelas pessoas. Existe um pouco disso, sabe? Às vezes aqui se percebe determinadas formas de se aproximar, de chegar das pessoas, que é até perigosa. Um dia, um amigo meu disse assim: eu estava na paróquia e de repente veio a dona, ela se jogou em cima de mim e até me machucou, porque eu não entendi o que foi aquilo. Pode ser por emoção, pode ser por afeto, mas pode ser também por descontrole. Mas o que eu quero dizer, trazendo essa cena, é que Jesus vai para a barca e ali fica, e todos começam a vir até ele. E aquilo que é dito no versículo 11 do capítulo 3. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: "Tu és o Filho de Deus." E Jesus ordenava que não falassem a ninguém quem ele era. O porquê? Por que isso? Ora, quando se tem uma novidade, a gente quer contar logo, né? Você também, quando você tem uma novidade, você conta logo, né? Guarda segredo? Difícil, né? Bom, eis aí a chave. Porque as pessoas que vinham da Galileia, da Judeia, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro, Sidônia, iam até Jesus porque tinham ouvido falar o que ele fazia. Iam atrás dele por causa daquilo que ouviam dizer dele, não por causa dele. E
como iam atrás do que ele fazia, quanto mais as pessoas procurarem ao Senhor por aquilo que ele faz ou fazia, mais histeria existe, menos comprometimento. E daí as emoções podem, os sentimentos são legítimos, são bons, mas se não estiverem bem burilados pela consciência de quem e em quem se confia e quem é o seu alicerce, como nós cantamos no Salmo, é no Senhor que eu confio e nada temo. Se não tivermos um embasamento muito bem feito, ou um alicerce muito bem preparado em nosso Senhor Jesus Cristo e na fé que temos nele, a partir de emoções, raivas, ideias, podemos jogar tudo por terra. Podemos, inclusive, machucar a outras pessoas. E isso é extremamente sério. Um exemplo do que eu quero apresentar é simples. Olharmos para a primeira leitura tirada do capítulo 18, versículos 6 a 9, e o capítulo 19, de 1 a 7. Ontem nós escutamos que Davi vence o gigante Golias. Saul é rei de Israel. Davi é um meninote. Ele se incomoda com um canto. Saul matou 1000. Davi 10.000. Não importa, em sã consciência, não importa se Davi matou 10.000 e ele 1000. O que importa é que o povo dele vence. E quando colocamos as nossas intenções, as nossas vontades, acima daquilo que nós precisamos ser, seguindo nosso Senhor Jesus Cristo, na vida ou em qualquer lugar, nós vamos nos incomodar com filigrana, com bobagem. O homem é rei e está incomodado com um canto. Que papel? Bom, parece sem sentido isso, mas nós vamos chegar ao final brevemente. Jonatas, filho de Saul, naturalmente seria o herdeiro do trono. Por causa da sua relação com Davi, faz o caminho para guardar e proteger a Davi. Duas pessoas com sentimentos diferentes diante de um mesmo fato. E com ações diferentes diante de um mesmo fato. Saul pensa em matar Davi. Jonatas faz tudo para salvá-lo. Quando estes sentimentos estão alicerçados por coisas mais importantes, nós podemos, inclusive, fazer escolhas mais sensatas. Pois bem, é claro que é um exercício de longo tempo e não é uma receita onde nós poderemos dizer, a partir de amanhã, todo mundo que pegar o Evangelho e começar a meditar a Escritura terá condições de fazer isso. Não. Mas o que eu quero trazer aqui é um problema no qual estamos mergulhados no tempo presente e nós estamos sucumbindo. Qual é? Por falta de conhecimento e da verdadeira adesão a Jesus Cristo, nós temos pessoas que por seus sentimentos agridem, difamam, destroem, inclusive histórias belíssimas. Nós temos um contexto
na atualidade, onde nosso Senhor Jesus Cristo está cada vez mais, inclusive naqueles que fazem discursos mais tradicionalistas e alguns também dos mais progressistas, esquecendo do fundamental. Nós estamos seguindo a quem? Porque a partir do momento que algo me desagrada, eu posso agir como um animal raivoso? Enfim, se João Paulo II dizia que a nossa maior e mais importante missão era evangelizar os batizados, hoje nós temos que ter atenção. Porque nós podemos estar esquecendo de sermos os evangelizadores. E evangelizador é aquele que anuncia. E anuncia a alguém a Jesus Cristo. E nós estamos entrando num tempo onde nós anunciamos a nós e aos nossos interesses. A preocupação, quero relembrar isso, reflexão de sábado passado. Saul não perde o seu reino por causa de uma deposição autoritária do seu exército ou por um golpe de Estado. Ele perde o seu reino porque ele perdeu a sua majestade quando colocou os seus interesses na frente do seu serviço ao seu povo e ao seu Senhor. No campo político, quais são os nossos problemas atualmente referente a isso? Nas nossas casas, trabalhos, nas nossas igrejas. Nós corremos o risco de entregar a nossa majestade como filhos de Deus por bobagens. E é então o que apresento quero seguir a Jesus Cristo. É importante que os meus sentimentos, as minhas reações estejam, pelo menos, passem por o seguinte crivo. Será que isso condiz com a grandeza da vida que Jesus me ofereceu na cruz? Condiz? Será que o modo com que eu estou reagindo agora condiz com aquilo que eu falo que o mundo precisa ser? Primeiro, numa convicção de fé. A outra, numa responsabilidade com a vida num todo. Afinal de contas, é fora de nossas igrejas que a maior parte de nossa vida está acontecendo. Meus caros, minhas caras, viver uma histeria e se jogar em Jesus não significa se tornar discípulo dele. Se jogar. Porque quem se joga precisa inclusive pensar: o que eu estou fazendo? Permitam-me, só uma pergunta. Diante de tudo que nós escutamos em redes sociais, em tantos lugares, quando a vida aperta, e a vida aperta, e aperta mais do que as nossas escolas, um professor ali pode me confirmar ou não. Quando a vida aperta, é aí que nós vamos realmente confirmar e dizer se Jesus Cristo é nosso Senhor ou não. E é na hora que a vida aperta que muita gente se esquece disso. Até aqueles que têm os discursos mais bonitos. Tem uma cena muito interessante que eu gostaria de partilhar com vocês, de um padre que foi um dos meus formadores, e ele, no período, ele estava na paróquia e a mãe dele, com quem ele tinha uma grande relação, faleceu. Isso era um sábado. No domingo, tinha uma das turmas
de catequese que iria participar da mesa eucarística pela primeira vez. Ele foi ao velório e já à tarde da noite, assim, ele, eu estou indo para casa, mas o que você está indo fazer em casa? Amanhã eu tenho a celebração com a minha comunidade. Mas a sua mãe morreu. E ou eu acredito ou eu não acredito. Ou eu sigo ou eu não sigo. Ninguém poderá fazer aquilo que serei eu, que fui designado a fazer. Então, eu tenho que ir. Estou dizendo que todos precisam agir da mesma forma? Não. Eu estou dizendo que há determinadas situações em que a vida nos aperta e é ali que nós vamos dizer em que nós cremos. Há momentos onde nossos sentimentos poderão, inclusive, querer nos engolir. É aí que nós vamos dizer que realmente acreditamos ou não seguimos ao nosso Deus. Porque o exemplo de Saul é simples. É alguém que se deixou consumir por algo que era bobagem. Que era mais um problema dele do que de Davi e do seu povo. E nós? Pelo menos buscamos nos aproximar cada vez mais de Jesus Cristo e deixamos de procurá-lo pelo que dizem dele, mas buscamos estabelecer essa relação aonde eu quero aprender contigo a caminhar todos os dias, valorizando a vida que me deste. Como vivemos cada dia.